Olá, queridos alunos, tudo tranquilo com vocês? Bom, agora nós vamos começar a nossa aulinha de patologia e gestão na manutenção predial. O estudo de hoje vai girar em torno da umidade. Talvez uma das patologias mais chatas de se lidar. Quando vem a umidade, é o terror de todo mundo, porque consertar ela é uma dor de cabeça e muitas vezes, dependendo do jeito que as pessoas consertarem ela vai voltar e vai continuar dando dor de cabeça, dando mofo, trazendo doença para casa das pessoas. Então vamos trabalhar um pouquinho esse tema de umidade. O que é umidade? Bom, umidade ela é uma patologia comumente encontrada na construção civil. Normalmente ela acontece quando não tem impermeabilização adequada da edificação. E aqui, gente, entenda-se por impermeabilização não somente aquele produto impermeabilizante, mas também quando você veda o telhado, você tapa os buracos que entra a água, também faz parte da impermeabilização. Você quer que a sua construção seja impermeável. Ela manifesta-se através de vazamentos, infiltrações, manchas, eflorescências. Nossa, eflorescência, o que seria isso? Eflorescer, gente, seria como se fosse brotar, entende? A água ela atravessa o material e chega até o outro lado. E aí ela chega até o outro lado, normalmente esse material que ela atravessa é uma argamassa, é um concreto, tudo. E os produtos à base de cimento, eles têm sais que são solúveis em água. E aí a água passa e lava esses componentes, principalmente o hidróxido de cálcio, que é um produto esbranquiçado. E aí, quando ela sai do outro lado, fica aquelas manchas brancas na construção. E essas manchas brancas, com a água brotando ali, se chama eflorescência ou lixiviação. É a mesma coisa. Lixiviar seria lavar os compostos hidratados do cimento. E isso compromete, além da estrutura de edificação, também os ambientes que se tornam insalubres. Há uma proliferação de fungos e bactérias. A umidade, ela traz doenças. Qual seria a classificação da umidade? Ela pode ser classificada das seguintes formas: umidade por condensação, umidade acidental, umidade por capilaridade, umidade por construção e umidade por infiltração. A umidade por condensação, ela está relacionada ao vapor de água. Normalmente acontece onde tem chuveiro, onde tem contato com vapor de água, caldeira. Umidade acidental é quando rompe um encanamento por algum motivo e aí vaza água. Por capilaridade é aquela água ascendente, né, que ela vem do solo e vai subindo pelos capilares ou por caminhos pequenininhos que tem dentro do concreto da fundação, né, da baldrame, e que são poros, né, que estão conectados, então eles formam caminhos que a água pode passar. Como eles são muito finos, a água sobe. Existe uma lei que quanto mais fino o capilar, mais alta a água sobe. Umidade por construção é que os materiais de construção, o concreto, a argamassa, todos eles são úmidos. Você precisa de água para eles. E aí essa umidade, a partir do momento que ela evapora, depois pode gerar problema na construção. E umidade por infiltração, que é quando é água que vem de cima. É interessante fazer esse joguinho entre a umidade de capilaridade e infiltração. A umidade de capilaridade, ela vem do solo e ascende, ela vai para cima. E a umidade por infiltração vem da chuva, ela cai e ela infiltra. Umidade por condensação. Quais são suas causas? A umidade por condensação, gente, ela acontece quando tem uma divergência de temperatura entre a superfície e a umidade presente no ar. Ao entrar em contato, esse vapor, né, que vem do... Não vapor, eu falei vapor, mas seria umidade, né? Umidade, porque quando está frio também tem essa umidade. Se chove, por exemplo, tem essa umidade também, né? E aí acontece esse vapor também. Ao entrar em contato, existe a formação de gotículas visíveis em superfícies pouco porosas, como o vidro. Em superfícies mais porosas, o poro absorve, né, essas gotículas. E isso gera patologia. Como a gente identifica
a umidade? Ela caracteriza-se pelo desenvolvimento de manchas escuras e irregulares na superfície. Pode ser acompanhado pela formação de bolor. Então, essa é a forma clássica de identificar a umidade. Formas de intervenção. Como a gente conserta isso? Inicialmente deve ser feita uma retirada da superfície danificada, removendo toda a camada de tinta e reboco. Após a limpeza, aplica-se argamassa para reboco com aditivo impermeabilizante. Esse aditivo possui polímeros vinílicos, tornando a argamassa impermeável. Aplicação de massa corrida com propriedades impermeabilizantes e regularização da superfície com lixamento. E, por fim, a aplicação de tinta acrílica impermeável para acabamento final. Bom, basicamente, você vai tirar o material da superfície, fazer a limpeza, colocar argamassa com impermeabilizante e depois você vai aplicar a massa corrida, também com propriedades impermeabilizantes e colocar a tinta acrílica. Cuidado com a umidade por capilaridade, tá? Que se você fizer só isso daqui, pode dar problema, porque nela a umidade vem de dentro. Aqui, como é vapor d'água, como é a umidade elevada do ar, você pode consertar dessa forma. Mas tem outra coisa, não basta, gente, fazer essa intervenção se você não arejar o ar. Umidade acidental. O que é? Há uma falha na instalação hidráulica e água perdida para o meio. Então, fura o cano, alguma coisa acontece e começa a vazar água. Ela pode surgir nas primeiras idades da construção, quando, por exemplo, há uma sobrecarga não esperada no projeto que causa ruptura da tubulação. Quando acontece uma sobrecarga, vou dar um exemplo, você coloca o cano do esgoto, por exemplo, passando por baixo da baldrame. E aí a baldrame não foi muito bem projetada. Quando você coloca a alvenaria, ela cede. E aí ela pressiona esse cano. Isso pode estourar o cano e gerar infiltração. Ou então, simplesmente, a aplicação da instalação for mal colocada. Também ela pode surgir após um bom tempo de uso sem manutenção, né? Principais causas: dimensionamento inadequado das estações hidráulicas, não há consideração do efeito térmico, né? Isso pode acontecer. Pouco caimento para escoamento de água, má execução de juntas, acabamento mal executado no entorno de ralos, acabamento mal executado em passagem de tubulação pela laje, ralos quebrados, vazamento de tubulação furada ou rachada. Qualquer coisa quebrada ou que foi mal instalada também entra aqui. Essas são as principais causas, tá, gente? Tem muitas outras. Nesses autores que eu citei aqui, ele apresenta muito mais do que essas. Essas aqui são algumas que eu selecionei. E, por fim, terminamos a nossa aulinha de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.